Aí, agora sim. Então, pessoal, deixa eu dar um F5 aqui para maximizar, para ficar mais bonitinho. Beleza? Então tá. Então o material que eu mandei para vocês é sobre os Incas, né? Então, ó, os espanhóis quando eles chegaram aqui é onde? Na América do Sul, né? Onde nós moramos. No início lá da década de 1530, né? Os Incas eles dominavam aqui a maior parte aqui desse território. Então o império ele incluía dezenas de outros pequenos reinos. Então era um reino muito maior que reinava sobre pequenos povos ali. E eles eram herdeiros de uma vida construída ao longo de 5.000 anos de história, né? Então coloquei aqui uma imagem para vocês observarem do Vale Sagrado, que fica lá no Peru. Então é interessante, né? Uma população que viveu há tanto tempo atrás e tinha técnicas de agricultura aprimorada, né? Técnicas de construção, mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas ó, aqui nessa imagem você já consegue observar o plantio em curvas de nível, né? A gente que mora aqui no interior, a gente vê na fazenda os proprietários fazerem aquelas curvas de níveis para não correr erosão de solo. E eles, há quanto tempo atrás, já faziam essas curvas de níveis aqui, ó, esses degraus, para poder plantar aqui, para o solo não erodir, né? Lembrando que eles estavam em uma altitude elevadíssima. Então, continuando aqui, os diversos povos que compõem o Império, eles apresentavam algumas características em comum. Que características eram essas, né? As técnicas de construções monumentais, né? Se você olhar as construções do Império Inca, você fica de boca aberta com a precisão que eles construíram aqueles templos, como que eles carregavam aqueles blocos de pedra enormes para fazer as construções deles, né? Templos e tudo mais, né? A prática de agricultura também, irrigada por sinal, né? Então eles conseguiam transpor um curso d'água para poder irrigar a agricultura deles naqueles degraus ali. A criação de lhamas e alpacas. Então coloquei aqui, ó, uma ilustração da lhama. A lhama ela pesa mais de 180 quilos e a alpaca, elas são bem parecidinhas, mas são seres diferentes, né? E muita gente confunde. Então, dessas lhamas e dessas alpacas, eles tiravam a lã para fazer as roupas, para se proteger do frio, né? Que lá na região dos Andes eles têm uma altitude elevada, então é muito frio lá. Eles usavam leite, eles comiam esses animais também, né? Outra coisa que eles apresentavam em característica comum era a hierarquização social. Mas o que é isso? O que é uma hierarquização social? Dentro do grupo, eles tinham vários níveis, né? Tinham o chefão, aí tinha um que mandava mais ou menos, então é uma hierarquia mesmo. O Estado também, ele era centrado na figura do soberano. Então, todas aquelas aldeias, eles tinham um chefe, mas todas aquelas aldeias unidas, mais de 100 etnias, eles tinham um chefe em comum, um chefão, digamos assim, um rei, né, um soberano. Certo? Então vamos continuar. Então, ó, as condições climáticas da Cordilheira dos Andes, elas exigiam um grande esforço para o desenvolvimento de técnicas de agricultura. Como assim? Olha só, como é que você vai plantar numa cadeia de montanhas, né? Então eles tiveram que aperfeiçoar as técnicas de agricultura, ainda mais que com o passar do tempo a população ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, como que eles iam alimentar aquele povo todo, né? Então tá vendo esses degraus aqui, ó? Eles conseguiam plantar, eles iam elaborando esses degraus aqui em curva de nível para poder plantar aqui. Então aqui é uma foto da Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Outra foto aqui, né? Isso aqui é lá em Machu Picchu. Então, o Império dos Incas. Então, estudiosos e historiadores consideraram que os Incas tenham chego lá nas terras férteis, próximo de Cusco, onde é o atual Peru, lá no final do século XIII.
Então eles tiveram uma influência de outros povos ali que viviam na região, né? Mas os incas, eles construíram o próprio império deles, né? Chamado de, olha que nome bonito, hein? Que nome bonito para vocês decorarem aí, ó. Tahuantinsuyo, que significa os quatro cantos do mundo. Então, Tahuantinsuyo significa os quatro cantos do mundo. E esse império, ele alcançou realmente uma extensão muito substancial, né? Antes da chegada dos espanhóis. Tem uma imagem aqui, ó. Olha só o tamanho do Império Inca, né? Toda essa extensão aqui lá da Cordilheira dos Andes, ó. É gigantesco o território deles mesmo, né? Era, na verdade. Então, ó, as estimativas indicam que os incas, eles dominavam uma população de 7, olha só, 7 milhões de pessoas. Então era gente, né? Era gente vivendo ali naquele território. E pertencentes a mais de 100 grupos étnicos distintos. E eles eram organizados de uma forma que eles pagavam uma espécie de taxa, mas ele era em trabalho. Então, esse sistema era denominado mita, né? Os camponeses, eles tinham que prestar serviço alguns dias do ano para o soberano. E eles tinham uma vida bem regrada pelo soberano mesmo, né? O soberano controlava ali aquele povo. Inclusive, se uma aldeia começasse a ficar muito grande, ele fazia com que aquela população se dispersasse e ocupar outras áreas, tanto para a proteção do próprio império, né, que não é interessante para o imperador deixar alguma área desabitada, porque vem outra tribo ali pode querer dominar, e também para a manutenção ali dos alimentos. Não é interessante você ter uma população muito grande no lugar. O imperador mandava aquele povo se dispersar, eles tinham que se dispersar, não tem o que fazer. Mais um pouquinho sobre a sociedade Inca, né? Ó, escrevi errado aqui, hein? Mas vamos seguir em frente. A base econômica, né? Qual que é a base econômica dos Incas? Era a agricultura. Eles tinham que plantar para subsistência, né? Então, como você viu naquela foto lá que eles estavam em um lugar lá na Cordilheira dos Andes, o solo também você não tem muita rocha, lá não tem um solo muito bom para você plantar. Então eles tinham que utilizar técnicas de irrigação. Eles tinham que plantar lá nas encostas das montanhas e eles construíam os terraços em curva de nível, né? Eles produziam. O que eles produziam? Milho, feijão, batata, algodão, tomate, quinoa, amendoim, pimenta, abacate e abacaxi, né? Aqui a gente está acostumado só com aquele milho amarelinho, mas ainda hoje lá nos povos, os povos que vivem ali na Cordilheira dos Andes, né, os ancestrais dos Incas, eles cultivam uma infinidade de milho, uma infinidade de batata, tem milho coloridinho, tem uns milhos gigantescos assim, que eles fazem só para sopa, tem milho que eles fazem na fogueira, que fica crocantinho, assim, parece tem o gosto da pipoca, só que ele fica no grão do milho mesmo, crocante, assim. Então eles têm uma infinidade de espécies lá, para plantio que a gente nem não conhece aqui na nossa região, né? Os incas, eles também domesticavam as lhamas e as alpacas, né? Então, como eu já falei, para obter carne, leite, lã, e para poder transportar as coisas ali no terreno acidentado lá da Cordilheira dos Andes. E o artesanato, a gente pensa que porque eram povos primitivos, mas eles tinham um artesanato bastante desenvolvido. Então, com destaque para tecelagem, né? Então, eles pegavam lá a lã da lhama e da alpaca e faziam roupas mesmo. A metalurgia e a produção de objetos de cerâmica. A metalurgia a gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais para frente. Então, a mais alta autoridade do império era o Sapa Inca, que era o soberano, ele que mandava em tudo, né? E a população inca, eles adoravam o Sapa Inca como se fosse um deus. Ele era um representante do sagrado sol, eles adoravam o sol, e o Sapa Inca, ele era um representante do sol. Então, eu coloquei aqui uma foto, ó, do Sapa Inca com as vestimentas, né? E com adornos, com material feito de metal, né?
adornos, inclusive de ouro, argola e símbolos que demonstravam ali a posição de soberano. Olha só que interessante, ó. O que acontecia quando esse camarada morria? Você não queria ser servo dele naquela época, não, porque a corte, todo o pessoal que servia lá, esse soberano, morria junto. Então imagina você estar servindo lá junto ao rei, junto ao soberano, e ele morre. Você vai ter que ser enterrado junto com ele. Então não era uma coisa muito agradável ao nosso ver hoje, mas para eles era a cultura deles, né? Então, ó, as mulheres deles eram sacrificadas e todo aquele pessoal que servia ali na corte também, né? E o sucessor dele, quando a gente vê um imperador morrendo, a lógica seria o filho assumir, se ele não tem filho, parente mais próximo ali, né? Só que o sucessor do Sapa Inca não necessariamente seria o filho dele. Poderia até ser, mas os herdeiros, eles entravam numa guerra, eles eram um povo guerreiro, eles entravam numa guerra, numa disputa para ver quem ia suceder lá o Sapa Inca. Então, ó, mais um pouquinho. Agora é interessante vocês verem isso daqui sobre a cidade de Machu Picchu, né? Porque ela é uma das poucas cidades. Hoje está uma ruína lá, mas uma ruína bem preservada que sobreviveu à conquista espanhola, né? Provavelmente porque ela estava lá em cima das montanhas, na cordilheira, e os espanhóis não tiveram acesso. Ó. Ela está a cerca de 2.400 metros de altitude e muitos estudiosos veem hoje, tentam descobrir por que ela foi abandonada e tal, mas não tem um consenso, né? Mas ela foi abandonada. Então ela foi encontrada lá por uma expedição estadunidense, né? Em 1911 e vou colocar uma foto aqui, ó. Olha só como que é bonita, né? As ruínas ali da cidade de Machu Picchu, as curvas de nível, onde eles faziam as plantações, né? Agora, para ficar mais interessante ainda, eu vou colocar aqui uma imagem do Google Earth. Esperar só carregar aqui. Então deixei separado aqui. Vamos ver lá Machu Picchu agora aqui no Google Earth. Hein? Vamos fazer uma viagem pela internet, já que a gente não pode viajar pessoalmente, né? Esse isolamento. Então tá aqui. Machu Picchu. Ainda hoje você pode visitar lá a cidade de Machu Picchu, lá no Peru. É um dos lugares mais visitados do mundo. Né? Deixa eu ver se eu coloco uma foto aqui em 360 para a gente ver. Deixa eu ver se vou conseguir carregar aqui. Bom, uma foto, né? 360, tranquilo. Deixa eu tentar fazer um sobrevoo aqui. A internet não está ajudando. Pois bem. Essa é a cidade de Machu Picchu, lá no Peru. Próxima à Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes aqui, que é a cidade de Machu Picchu lá. Onde que a gente está, pessoal? A gente está bem aqui, ó. Deus Irmãos do Buriti. Voltando. Função Shift F5. Aí. Então, essa cidade aqui que a gente acabou de ver ali no Google Earth. Então, ó, como vocês puderam perceber, as técnicas de construções utilizadas pelos Incas, elas eram bastante sofisticadas, né? Uma delas é a técnica de encaixe de blocos. Ó. Então, todos esses bloquinhos aqui das construções, olha, construções monumentais, né? Eles eram encaixados perfeitamente, né? E sem uso de argamassa, né? E essas construções aí sobreviveram muitas delas até hoje. Olha que lá é uma região que tem bastante terremoto, né?
Outra coisa que é importante destacar é o conhecimento sobre metalurgia. Eu falei um pouquinho, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, o povo Inca, eles eram conhecidos, considerados como mestre dos metais. Por quê, pessoal? Porque eles tinham já naquele tempo o conhecimento da fundição dos metais e como extrair ouro. Eles usavam bracelete de ouro, brinco, né? Cobre, prata, e eles faziam já as ligas metálicas, que eram bastante utilizadas. Né? Embora eles não conhecessem o ferro, eles aprimoraram a mistura do ouro e do cobre para produzir bronze. Então, eles produziam todos esses utensílios aí de metal e eram usados principalmente para decoração religiosa e para os oficiais usarem, o pessoal que estava lá nas mais altas patentes lá da sociedade, para diferenciar as hierarquias, né? Para saber quem que é soberano, quem que fazia parte lá quem que servia no palácio. Então, era usada basicamente para isso. E os incas também eram muito conhecidos pelo seu conhecimento sobre astronomia. Eles já tinham um calendário solar de 365 dias. Então, o ano solar deles, o ano Inca, era de 365 dias, assim como o nosso hoje. Então, olha que interessante, eles já tinham esse conhecimento aí naquela época, né? Então, eles dividiam também o calendário dele em 12 meses lunares, e cada um marcado por série de atividades religiosas e tal, né? Mas a principal divisão, o principal estudo disso era para a agricultura deles, né? Então, até hoje a gente tem que fazer uma adaptação, né? Por isso que a gente tem um ano bissexto, porque o movimento de translação não é exatamente 365 dias, é um pouquinho mais. 365 dias e aproximadamente ali 6 horas. Então, vão se somando essas 6 horas e durante 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, deu 4 anos, a gente sobrou um dia aí, então a gente tem que adequar o nosso calendário. E eles também tinham que adequar o calendário deles, porque senão não ia bater com o ciclo ali dos plantios. Então eles já faziam essas adequações também, né? E eles tinham um relógio do sol, até hoje você pode ver lá esse relógio do sol lá em Machu Picchu, e não indicava só os dias do ano, mas também o fim de cada estação do calendário agrícola e religioso do povo Inca. Então é basicamente isso a matéria que eu passei para vocês aí para os próximos 15 dias, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar aí. E boa sorte nas atividades. Qualquer coisa, tô na área, beleza? Deixa eu só tirar aqui. Mas de qualquer forma, bom estudo